Douglas, tá na escuta? Douglas, está escutando? Se o Douglas está escutando, se a Alexa está escutando, Giovana, o Gabriel, show. A pergunta que eu ia fazer para vocês é se essas analogias que a gente acabou fazendo, se elas foram funcionais, pelo menos para a gente entender, num primeiro momento, como é que funciona essa distribuição de energia para a parte eletrostática. É possível de fazer uma analogia ou vocês acham que ficou complexo dessa maneira? Eu acho que ficou bem mais fácil de fazer analogia. Boa. Então, O quê? Da aula? Eu não peguei a pergunta. se o fato de fazer analogia com a parte gravitacional se ajudou no entendimento da Não, bem parte mais. elétrica. Não, bem mais. E como? Melhor. Tá. Legal. Sim, achei bom também. Eu preciso providenciar. Então, por hora o caderno ajuda, mas eu precisava de uma lousinha, né? Esse é o ideal. E sem contar que vocês devem ficar pensando. Senhor? Falou alguma coisa, Maurício? Não. Hã? Não, falei não. Sem contar, vocês devem ainda ficar pensando, parece a minha mulher que fala assim, parece o homem da cobra, porque como fala, né, cara? O camarada desembesta a falar e assim só vai parar agora, assim, a gente fala pelo quase uma hora e meia direto. No Não, final das mas nem contas, vai perceber, ué. Passa assim que nem vê. piscou já era. Essa que é a real. E aí, assim, por isso, assim, mas é bom que o Vitor tá gravando, tudo, assim, é bom que a gente tenha esse material, que pelo menos, assim, de certa maneira, eu acabo falando rápido, o conteúdo ele tá chegando, mas às vezes a gente precisa do passo a passo. E como a gente fez coisa Sim. no caderno, e como a gente fez coisas assim de uma maneira assim mais ampla, beleza, pelo menos o negócio acaba ficando registrado, pelo menos dá para seguir. Sim, tá show. Aonde eu queria chegar, então, para a gente fechar isso daqui, que era naquele nosso último slide, né? Antes da pausa. Deixa eu achá-lo aqui e essa daqui é a minha expressão fundamental. A minha energia potencial eletrostática, então, vocês podem reparar, quando eu tenho duas cargas, então essa é a analogia que eu queria fechar a nossa aula de hoje, queria que vocês, na hora que fossem rever ou que fosse passar para o caderno, vocês pensassem dessa maneira. Eu tenho duas cargas, se eu tenho duas cargas, eu tenho força entre elas. Isso do ponto de vista de dinâmica, do ponto de vista de força. Eu tenho como resolver sempre os meus problemas do ponto de vista de força, de dinâmica, ou eu tenho como resolver meus problemas do ponto de vista de energia. Qual que é a diferença? Se eu resolvo por força, eu tenho que considerar vetores. Se eu resolvo por energia, eu vou considerar tudo escalar. Consequentemente, se eu tenho duas cargas, eu tenho força entre elas. Se eu considerar do ponto de vista de energia, o que mantém elas separadas é a energia. Então, e a energia, ela não precisa apontar para onde. Ela é escalar. Na próxima aula, bom, e aí o que vai acontecer? Quando eu pensava sempre em alguma coisa, vou escrever aqui do lado, só para a gente fechar, que eu acho que vai ficar prático. Ó. Força era igual a 1 sobre 4π ε0, Q1, Q2 sobre R ao quadrado. E, no caso da minha energia, isso daqui é eletrostático, isso daqui é eletrostático. 1 sobre 4π ε0, Q1, Q2 sobre R. Ó, se a gente tivesse que fechar, dá para ver bem?
Espera aí. Aí. O que está mudando da força? Da força, ali está o módulo dela, né? O que está mudando da força para a energia potencial? Essa é a diferença. Na verdade, a diferença ela tem uma questão fundamental aqui, né? Que a força ela ainda tem isso daqui, ó. Qual que é a diferença da expressão de cima para a expressão de baixo? Boa, a de cima é vetor. A de baixo não. A de baixo, a de cima, ela, se você quiser o módulo dela, é 1 sobre 4π ε0, Q1, Q2 sobre R ao quadrado. Esse é o valor dela. Mas você pode reparar que ela aponta no sentido do R. Na de baixo, não é vetor. Ele é só o valor do R, direto. Essa é a diferença fundamental, então, entre o tratamento que eu faço entre força elétrica e energia potencial elétrica. O que eu vou fazer na próxima aula? Na próxima aula, vocês podem reparar que, num primeiro momento, eu tratei de força e tratei de energia. Na próxima aula, eu vou falar de campo. Eu vou falar de campo elétrico. Se força está para campo, a energia potencial está para alguma coisa. E esse energia potencial está para alguma coisa, para mim, vai ser o potencial elétrico. Ô, William, mas por que a gente não fala de potencial gravitacional? Porque, na verdade, não é um termo muito usual quando a gente estuda mecânica. É um termo que existe, que vai aparecer, potencial gravitacional, mas a gente vai perceber algumas diferenças sutis. E no caso do potencial eletrostático, ele vai ser muito mais importante até do que a questão da energia potencial eletrostática em dado momento que a gente for estudar, ou dependendo da área que a gente vai acabar trabalhando. Mas na próxima aula a gente ainda precisa fazer um desenvolvimento longo para acabar a parte de potencial elétrico, e aí somente lá na terceira aula, daqui 2 semanas, a gente vai fazer exercícios ainda sobre isso. A gente ainda tem bastante coisa da parte conceitual para tratar. A todos. Entendi. Alguém tem alguma pergunta inicialmente para fazer? Ou vamos tocar o barco? Tocar o barco essa semana que vem. Se a gente não tiver perguntas, já agradeço a atenção de todo mundo. E quarta-feira a gente tem mais. Vocês acham que a gente consegue começar a aula, assim, tipo 15 para as 9, mais cedo? Daí a gente também termina mais cedo. Ele quase sempre acaba antes, né? É que hoje eu fiquei ocupado e não avisei o senhor, mas eu vou avisar o senhor na próxima lá. Mas ele quase sempre acaba antes. Quase sempre. Porque eu não tenho a primeira aula. Então, assim, eu tô aqui em casa, eu tô moscando. Se vocês falarem assim, ó, estamos liberados 8h30, eu começo 8h30. 8h30, 9h30, 15 para as 10, zeramos tudo. Beleza? Beleza. Pode. Então, beleza. Já fica combinado isso daí. Vitor, a Jéssica, o Maurício, todo mundo aí, já estamos de boa. Beleza? A resolução da lista anterior, o Sérgio tem colocado bastante coisa lá. Ainda assim, se alguém precisar, se alguém quiser escrever, escreva, mas a lista está bem mais suave. Eu andei conversando sobre isso com o Douglas. E se precisarem, vocês me escrevem. Mas ela está uma lista bem mais tranquila do que a primeira. Beleza? Não, tá assim, dá pra perceber, tá mais de boa. Tá, então assim, é porque é importante a gente chegar com os 2 pés na parede primeiro, né? Tá, então tá tranquilo. Gente, obrigado mais uma vez. Bom descanso e vamos continuar na nossa luta. Falou, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Eu que agradeço.